Fala worshipper! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você já fez uma aula presencial comigo, já recebeu os vídeos durante a semana, leu as apostilas que eu forneci gratuitamente. Então, antes de fecharmos a nossa parceria pelos próximos meses, eu quero relembrar você da minha indignação. Por quê? A única garantia que você realmente vai aprender o seu instrumento é se você nunca esquecer o porquê você quer aprender esse instrumento. Então tudo isso gira em torno de uma indignação. Alguns anos atrás, bem alguns anos atrás, eu lembro que eu participava do grupo de jovens e não via a hora de chegar final de semana para poder cantar na igreja. E eu lembro que os músicos tocavam pra gente. Só que com o passar do tempo, alguns começaram a dar uns miguezinhos, começaram a faltar no ensaio. E eu olhava aquilo e pensava, nossa, os caras têm a honra de poder tocar, eles têm essa habilidade, esse dom do céu, e eles deixam a gente na mão. E eu coloquei no meu coração e ali nasceu a minha indignação. Eu vou aprender a tocar violão, vou aprender a tocar o teclado e nunca mais vou deixar ninguém na mão que tem o desejo de louvar ao Senhor e eu vou ser esse músico que vou servir as pessoas. E comecei a estudar e comprar revista na banca. Na época não tinha internet não. E vai para lá e pega a dica e paga aula, fiz aula de guitarra, fiz aula de violão, cheguei a fazer um tempo de piano, aquela fome mesmo de aprender. E sempre também estudando muito sobre educação, vendo a maneira que se aprende. Eu realmente aprendi a tocar o instrumento e de lá para cá nunca mais deixei de servir os ministérios de louvor, servir as pessoas que têm o desejo de cantar. Pra você ter uma ideia, esse é o terceiro ministério de louvor que eu lidero. Já tive a honra de servir o Ministério de Louvor lá na cidade de Itatiba, depois me mudei para Mogi Guaçu, servi o Ministério de Louvor Milagres e atualmente eu sou líder do Ministério de Louvor na ICPI Casa, Ministério Graça. Se você não acompanha esse ministério, é uma bênção. Segue a gente na fanpage, no Instagram, acompanha lá para você ver o nível de excelência desta equipe. E eu quero fazer a mesma coisa com você. Então, eu estou te relembrando aqui qual que é a sua indignação. Porque não é aprender a tocar com o miel. O miel simplesmente vai facilitar essa indignação que surgiu no seu coração e eu vou te ajudar a ser um worshipper. É assim que eu costumo chamar o pessoal. Não é só um músico, é alguém que usa o instrumento para se expressar e para adorar a Deus. Então o que acontece? Nos próximos 7 meses, que é o tempo que eu organizei a minha metodologia, eu vou te ensinar diferente, né? Uma proposta um pouco diferente do que rola na internet. Porque na internet tem um oceano de informação. Eu confesso que eu uso muita coisa da internet. Eu leio tal, mas eu já tenho toda uma metodologia organizada. Eu estudei muito sobre educação clássica, eu estudei muito sobre educação clássica e eu percebi realmente como a gente aprende algo novo. Se o conhecimento não tiver focado na sua mente, no seu coração e te exigir ação, você não consegue ir para frente. Então, essa parte de mente eu estudei um pouquinho. Deixa eu pegar aqui minha biblioteca de educação clássica. Então, o que acontece? Você precisa ter um conceito. Eu sei que a teoria musical é grande, então eu fiz uma torre conceitual de melodia, onde a gente parte do conhecimento mais simples, que é nota, depois tom, semitom, depois acidente, depois escala, modo, tonalidade, por fim fala de intervalos. Então essa torre ajuda o nosso entendimento. Também fiz uma torre harmônica, partindo do acorde, tríade, tétrade, depois inversões, depois campo harmônico, e aí vai. Opa, só ligar aqui minha fonte de luz. Perdão, né, pelos ajustes técnicos. E tudo isso eu vou dividir dentro desse método para vocês. Como é que ele vai funcionar? Em 7 módulos. Cada módulo vai abranger uma das notas musicais. Módulo 1, Dó. Módulo 2, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E dentro deste módulo, a gente vai dividir em 4 semanas. A primeira semana, eu vou ministrar para vocês a minha aula polegar. O que é aula polegar? É aquela aula onde eu mostro como é que eu toco os louvores, a gente conversa sobre um conceito novo. E depois, durante a semana, nós teremos a aula, né, do indicador do médio, do anelar e do mínimo, onde eu mando pequenos vídeos para vocês, junto com material também em PDF, porque se todo dia não pegar um pouquinho, demora, mas demora para aprender. Então eu preciso que você entenda isso.
Então não é só um encontro presencial. Durante a semana eu vou mentorear vocês e enviando esses conteúdos. Então isso é uma das garantias. Eu tenho muita experiência também, né, na parte de louvor e adoração, isso aqui é um pouco da minha literatura. Eu sempre vou dar dicas para você entender o seu propósito. Não é só tocar um instrumento, é ser um instrumento e também servir as pessoas através da sua arte. E para que você tenha acesso a tudo isso, eu fiz da seguinte maneira a oferta de investimento. Essa minha aula presencial, minha aula polegar, que é mais extensa, ela vai custar R$10 para vocês por semana. Depois eu vou disponibilizar mais 4 conteúdos. Se você fez aula na segunda, por exemplo, terça, quarta, quinta e sexta, você vai receber todo dia um conteúdo e um incentivo para você estudar. Eu vou cobrar R$2 por cada vídeo e PDF desse. Então a gente vai gastar por semana R$20, totalizando um investimento mensal de R$80 comigo. Nas semanas, melhor, nos meses que são 5 semanas, não tem problema. Eu não vou abrir mão desses R$80. Pode ser 4 semanas ou 5 semanas, o investimento vai ser o mesmo, R$80, tá bom? Então esse é o pacote. Vou te passar daqui a pouquinho a forma de pagamento e o importante é você me permitir te mentorear. A nossa jornada começou, Deus abençoe e vamos juntos, worshipper!